conhecem Celaena Sarthofen como a maior assassina de Adarlan, mas por trás de todas as manias e vestidos chiquérrimos, temos uma personagem super complexa. Eu diria que uma das mais complexas de todo o universo das fantasias. Por isso, eu quero te contar por que Trono de Vidro é sim uma das experiências mais incríveis que você, leitor de fantasia, pode ter. Oiê, eu sou a Ju e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. E como eu não posso deixar de falar de Trono de Vidro, esse tinha que ser o primeiro tema. Para começar, eu quero falar sobre a ordem de leitura. Por quê? Existem duas maneiras de iniciar essa saga, que são duas maneiras muito diferentes e diferem muito a forma como você vai experienciar toda a saga. A primeira forma que você tem de começar Trono de Vidro é literalmente começando pelo Trono de Vidro, que é o primeiro título da saga, o primeiro livro lançado pela autora. Esse primeiro livro conta a história de como Celaena saiu das minas de sal de Endover e foi parar no palácio do rei de Adarlan. E a partir disso, protagonizar um torneio de assassinos promovido pelo rei para descobrir quem seria o assassino do rei. A segunda forma de começar a ler Trono de Vidro é a partir da Lâmina da Assassina. Acho que ele foi o quarto livro lançado pela autora, mas ele conta um background, uma história prévia da nossa personagem principal, Celaena. Nem sei se eu tô pronunciando certo. Nesse livro, a gente tem a história prévia da nossa assassina, contando alguns contos que foram acontecendo antes da história principal, mas que terão sim uma grande importância ao longo da história. Como eu comecei a leitura? Eu comecei a partir da Lâmina da Assassina porque eu achei que faria mais sentido pra mim. Então, eu comecei por a Lâmina da Assassina e, em segundo lugar, Trono de Vidro. Pra mim, essa forma foi mais fácil porque eu consegui entender melhor os objetivos e a história da personagem antes de entrar de fato na história principal. Porém, muitas pessoas falam que isso acaba atrapalhando a surpresa que a gente tem depois. Então, iniciar a leitura com Trono de Vidro, você entra nesse mundo sem saber absolutamente nada sobre ninguém. Você não sabe nada, você entra totalmente de cabeça, cai de paraquedas assim no universo, não sabe o nome de ninguém, não sabe o que ninguém faz, quem é Celaena, quem que é... Enfim. Então, fica a seu critério a forma que você vai iniciar a saga. Mas é importante dizer que a saga inicia, sim, em Trono de Vidro. Então, a saga principal começa em Trono de Vidro e a Lâmina da Assassina é o backgrounding da personagem. A partir de Trono de Vidro, a gente conhece o universo. E eu vou te falar, a história começa realmente a fazer mais sentido a partir de Herdeira do Fogo. Então, Trono de Vidro é sim um pouco mais lento do que o resto da história. Vai acontecer muita coisa, mas vai sim ter um grande intervalo de tempo entre acontecimentos importantes, porque a gente está conhecendo o universo. Então, a autora, Sarah J. Maas, ela faz um excelente trabalho em contextualizar a gente dentro do que está acontecendo. O que acontece em cada reino, o que acontece, quem é cada pessoa, apresentando os personagens. Ela faz um excelente trabalho de apresentação dos personagens. Então, conforme nós vamos conhecendo os personagens, nós vamos tendo POVs dos personagens, ou seja, os pontos de vista dos próprios personagens em que a gente está sendo introduzido. O que torna a leitura diferente da maioria das fantasias que eu já li, e eu acho que agrega bastante na história. Outra coisa importante para falar sobre a ordem de leitura é que existe um tandem read entre Império de Tempestades e Torre do Alvorecer, ou seja, existe uma recomendação de que esses dois livros sejam lidos ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer isso. Minha cabeça não funciona, minha cabeça não processa de jeito nenhum. Então, eu li Império de Tempestades antes de Torre do Alvorecer e tudo bem. Eu consegui entender a história normalmente, mas realmente, se você fizer essa leitura ao mesmo tempo, você vai ter uma experiência muito interessante e bem diferente do que acontece na maioria das fantasias. Agora, falando um pouco da personagem principal, a Celaena, a gente tem uma personagem extremamente profunda e muito bem desenvolvida. A gente conhece ela como uma escravizada nas minas de sal de Endover, que é um lugar onde o rei manda os presos políticos dele, presos em geral, para serem escravizados, e é um horror, assim. As cenas são muito descritivas e você consegue sentir o trauma da personagem, você consegue sentir o tanto que aquilo afeta a personagem conforme a história vai evoluindo. Então, a partir daí, a gente tem uma construção de personagem que eu particularmente acho incrível.
Eu acho que a gente já conhece ela no meio do processo. A gente conhece a personagem no momento em que ela já está lidando com muitos traumas de eventos que aconteceram antes da história principal. Mas a personagem não para de evoluir. Ela não só tem eventos marcantes antes da narrativa principal, ela tem eventos marcantes durante, ela tem eventos marcantes conforme a história vai acontecendo, e a gente consegue ver a forma como ela processa esse trauma, a forma como ela processa os acontecimentos e principalmente a forma como ela mascara isso. Através da arrogância, através de vestidos lindos, maravilhosos, vaidade. Ela é incrível. Assim, eu amo a personagem, eu acho ela uma das personagens mais complexas. Com certeza, ela é a personagem mais complexa da Sarah J. Maas. Então, se você já leu ou se você pretende ler, eu acho interessante você ler a partir desse olhar, do olhar de entender que é uma personagem extremamente complexa. Não existe preto no branco. Ela não é uma personagem que você ama ou odeia. Vai ter momentos em que você vai amar ela, vai ter momentos em que você vai odiar ela. E tá tudo bem, porque é uma personagem que foi feita a partir de nuances, é uma personagem que foi feita para que você lide com as suas emoções enquanto você tá vendo ela lidar com as dela. Então eu acredito que é uma leitura muito produtiva, principalmente se você tem interesse em personagens complexos. E aí você me pergunta, Ju, mas tem tanta fantasia hoje em dia, 2026 a gente tá cheio de coisa pra ler. Por que eu deveria começar uma saga de livros de 8 livros, quando já tem tanta coisa mais atual e nova sendo lançada o tempo inteiro? Bom, eu particularmente já li Trono de Vidro e Acotar. Ainda não li Cidade da Lua Crescente, mas está na minha lista de leitura, principalmente antes dos próximos lançamentos da Sarah J. Maas. Eu acredito que Trono de Vidro é sim a melhor saga da autora. Ah, mas por que você acha isso? Eu acho isso pela complexidade, pelo universo, porque você começa como um young adult normal, assim, que você vai conhecendo as personagens, é bem fácil de ir entendendo as coisas que estão acontecendo, é uma leitura complexa, mas é uma leitura dinâmica, você vai entendendo o que está acontecendo conforme aquilo vai acontecendo. E por que eu acho que seria muito interessante você ler Trono de Vidro, independentemente da quantidade de novos livros que estão sendo apresentados pra gente o tempo inteiro? Eu acredito que além de ser uma história muito interessante, é uma história cheia de superação, que independentemente de você gostar ou não da escrita da autora, você vai se identificar com algum personagem, você vai se identificar com alguma história e você vai ser impactado por algumas frases, alguns acontecimentos que acontecem ao longo dos livros e que você fica em choque. Eu chorei na maioria dos livros, eu chorei acho que na metade dos livros, ou mais até, porque são muitos acontecimentos e são muitas coisas que são sim identificáveis. Independentemente de você não estar vivendo a mesma coisa que a personagem, ela traz frases como "You do not yield", que é "você não se rende". Claro, frases além de impactantes, que fazem sentido com a história, e momentos extremamente importantes de relação com as outras pessoas, de relação com si mesmo principalmente, porque a personagem principal, a Celaena, ela passa por um desenvolvimento muito importante de se reconhecer as pessoas que estão ao redor dela, reconhecer quem ela é e principalmente reconhecer qual é o destino dela e quais são as formas em que ela pode escolher seguir isso ou não. Então, eu acredito que é uma leitura extremamente proveitosa, mesmo que você não vá ler todos os livros da Sarah J. Maas. Eu gosto muito de Trono de Vidro, eu acho sim que é a melhor saga da escritora, apesar de eu ter gostado muito de Acotar, eu gosto muito mais de Trono de Vidro, e por isso eu indico pra você ler Trono de Vidro, e pelo amor de Deus, não pesquisa fanart antes de finalizar tudo. Se você quer ver fanarts dos personagens para ter uma melhor imaginação e entender melhor como eles se parecem, como eles são, como eles se vestem, como eles agem e tudo mais, eu recomendo que não faça isso, porque a história é cheia de reviravoltas e cheia de coisas que acontecem uma em cima da outra. Então, assim, você pesquisa o nome de um personagem, você vai dar de cara com um spoiler. E eu acho que a gente não quer spoiler aqui. E por fim, essa é a minha saga favorita da vida, porque ela me ensinou que independentemente de tudo que pode acontecer na sua vida, você não se rende. Me conta aqui nos comentários, você já leu a saga? Você gostou, não gostou, favoritou? O que fez você gostar ou deixar de gostar da saga? Se você gosta de algum personagem mais do que dos outros, se você odeia um personagem que todo mundo gosta, se você ama um personagem que todo mundo odeia. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like se você gostou, compartilhar para os amigos, porque esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu pretendo continuar o canal, então isso me apoia bastante.
Se você ainda não leu, dá uma chancezinha pra saga e eu prometo que não vai te decepcionar. E se você ler e não gostar, volta aqui nesse vídeo, deixa nos comentários o porquê que você não gostou. Além de tudo isso, eu peço que se você tiver alguma sugestão de vídeo, de tema que você quer ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários, eu vou estar lendo tudo e eu vou estar super aberta a gravar vídeos de diferentes temas, não só de fantasia, mas de romance, de terror, de dark romance. Eu gosto de praticamente tudo, só não gosto de autoajuda. Por hoje é só, espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo, tchau!